Compulsão alimentar. Como tratar? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, hoje eu tô de volta com mais um vídeo para vocês. Eu já fiz um outro vídeo que ajuda você a identificar se você tem ou não a compulsão alimentar. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o tratamento para o transtorno de compulsão alimentar periódica. O transtorno de compulsão alimentar periódica, que do inglês é o Binge Eating Disorder, ele é caracterizado pela ingesta de grande quantidade de alimentos num período de tempo delimitado de até 2 horas, acompanhado da sensação de perda de controle sobre o que se come ou quanto se come. E o tratamento para compulsão alimentar periódica, ele é multiprofissional, então vai envolver o uso de medicações, mas intervenções psicológicas e intervenções nutricionais. Olhando do ponto de vista nutricional, é preciso fazer uma reeducação alimentar. E o foco não vai ser necessariamente reduzir a caloria da alimentação, e sim adequar alimentos com valor calórico correto, com horários de refeições também corretos. De uma forma grosseira, significa que os alimentos do café da manhã têm que ser ingeridos no café da manhã, os do almoço no almoço, os do jantar no jantar. Parece meio óbvio, mas muitas pessoas não respeitam essa recomendação básica e acabam comendo no almoço o que era do café da manhã, e aí vão comer na janta o que era da janta, mas do almoço. Uma outra medida importante é comer alguma coisa nos intervalos entre as principais refeições, porque mesmo que seja um alimento de baixo valor calórico, o corpo entende que ele está sendo constantemente alimentado e aquela voracidade para comer diminui. O objetivo é educar o relógio biológico em relação aos horários alimentares, criando uma rotina para a pessoa perceber que ela é capaz de controlar os episódios de compulsão e atingir um nível satisfatório de saciedade, sem ter que comer até passar mal. Muitos comedores compulsivos, eles passam o dia fazendo restrição dietética. E aí eles falam, não, mas eu não comi na verdade porque eu não tive tempo, meu trabalho está muito estressante, está muito corrido, minha agenda é muito agitada. Só que o que acontece? Os episódios de compulsão alimentar vão acontecer à noite, que é quando eles têm o tempo para comer. Qualquer pessoa que passe o dia inteiro restringindo a alimentação, quando chegar em casa à noite, elas vão ter um episódio de compulsão. Isso é fisiológico, é uma resposta do nosso corpo. Então é importante se alimentar corretamente ao longo do dia. Uma outra regra importante que a gente coloca é: você sempre vai tentar esperar 20 minutos depois que você comeu, antes de repetir seu prato, porque dá tempo do cérebro perceber se o seu corpo está ainda com fome ou não, ou seja, de liberar aqueles hormônios que eu falei que deixam a gente com a sensação de saciedade. Em relação à parte medicamentosa, de uma maneira geral, nós temos 3 classes de medicações que têm sido estudadas para esses pacientes com compulsão alimentar periódica. A primeira delas seriam os antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, e eles têm sido capazes de reduzir o comportamento de compulsão alimentar e ajudar no controle do peso. Uma segunda classe de medicações, que a gente usa bastante é a sibutramina, que é uma substância usada em programas para perda de peso, porque ela aumenta a sensação de saciedade. E por fim, nós temos também a terceira classe de medicações utilizadas, que são os antiimpulsivos, que são os estabilizadores de humor, representados na psiquiatria pelos anticonvulsivantes, oxcarbazepina, topiramato, lamotrigina, e acabam sendo bastante úteis nesse tipo de tratamento. Então, além das intervenções nutricionais, além das medicações, nós temos por fim, mas não menos importante, o trabalho psicoterápico. É fundamental a realização de psicoterapia para conseguir identificar quais fatores psicológicos, quais crenças, quais pensamentos que possam estar desencadeando esses episódios de compulsão. Tem pensamentos que nós consideramos que são sabotadores ou pensamentos gordos, que eles vão justificar de uma forma irracional o excesso de comida.
Todos nós já tivemos alguns destes em alguns momentos da nossa vida. Poxa, eu tive um dia tão difícil, eu mereço comer o que eu quiser. É uma ocasião muito especial, então não faz mal exagerar. Nem é tão calórico assim. Fazer dieta é muito difícil, desencana. Poxa, mais tarde eu compenso o que eu tô comendo agora. Se eu não comer, vai pro lixo, eu vou estar desperdiçando. Vou comer porque é de graça. Ninguém vai saber se eu comer mesmo. Eu mereço comer esse chocolate. Então são pensamentos que acabam contribuindo para que a gente mesmo sabote a alimentação saudável. O tratamento psicoterápico, e aqui no caso específico da terapia cognitivo-comportamental, ele vai ajudar a desenvolver um comportamento que vai prevenir o aparecimento desses episódios, usando a autocrítica e a autoavaliação. Então o terapeuta ele também consegue ajudar o paciente, ajudando a elaborar algumas listas de soluções viáveis para enfrentar esses momentos de compulsão. Então técnicas como ler um livro, ouvir música, sair de casa, andar de bicicleta, se colocadas em práticas no momento da vontade de comer, 30, 40 minutos depois, eles acabam ajudando para que essa vontade vá embora. E aí, se a pessoa não está realmente com fome, ela acaba conseguindo evitar de recorrer à compulsão. Por fim, pessoal, eu gostaria de ressaltar que tem alguns pacientes que vêm aqui e falam: poxa, doutora, eu não consigo comer, como se eu estivesse viciado. Então, eles referem a compulsão alimentar como um vício. Mesmo que isso seja possível, o que a gente precisa entender aqui no tratamento é que quando eu tenho um vício em bebida, em drogas, o que a gente trabalha você vai evitar dar o primeiro gole, porque a gente sabe que a partir do momento que eu dou o primeiro, eu não consigo mais parar. No caso da alimentação, isso não é possível, eu não posso falar, evite dar a primeira mordida, a gente precisa da comida para sobreviver. Então aqui, o que a gente vai fazer não é ensinar a pessoa a evitar o hábito de comer, mas sim a se relacionar bem, de uma forma saudável, com todos os tipos de alimentos. Então a principal medida preventiva para evitar uma compulsão alimentar é uma boa alimentação. E esses princípios de reeducação alimentar, eles têm que ser seguidos desde a adolescência. É lógico que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, porque ninguém vai aguentar obedecer aquele padrão de dieta muito restrito. Mas se eu tenho uma alimentação saudável, a chance de eu desenvolver fica bem menor. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Nos vemos na semana que vem com mais um tema.